Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar fundo em uma obra que está gerando conversas muito necessárias, especialmente para nós, no ambiente universitário, Praticando o Caminho, do autor americano John Mark Comer. E por que esse livro é tão relevante agora? Porque ele fala diretamente ao nosso tempo. Muitos de nós estamos navegando um mundo que é, ao mesmo tempo, incrivelmente conectado e profundamente solitário. Um mundo secular, complexo, cheio de vozes que gritam por nossa atenção, prometendo felicidade, sucesso e propósito. E no meio de tudo isso, existe uma busca genuína por algo mais, por um sentido que não seja superficial. O nosso objetivo aqui hoje é dissecar, é realmente abrir as ideias centrais de Comer. O que ele realmente quer dizer quando fala sobre ser um aprendiz de Jesus em pleno século XXI. Como a gente pode ir além de um simples rótulo de se chamar cristão para uma prática diária, intencional, que de fato nos transforma de dentro para fora. Essa é a grande questão. E a tese de Comer é, ao mesmo tempo, simples e radical. A transformação espiritual, aquela mudança profunda que tantos de nós desejamos, não acontece por acidente. Não é um raio que cai do céu. Ela, na verdade, é o resultado de uma decisão consciente, de um compromisso intencional de se tornar um aprendiz de Jesus, organizando a nossa vida em torno dos mesmos princípios e das mesmas práticas que ele viveu e ensinou. Ok, então para a gente não se perder nessa jornada, eu montei um roteiro, um mapa do nosso percurso hoje. Primeiro vamos investigar o que Comer chama de chamado universal ao aprendizado. A ideia, bem provocadora, de que todo mundo, sem exceção, já é discípulo de alguma coisa. Em seguida, vamos analisar em detalhes o modelo do aprendiz com seus 3 objetivos fundamentais. Depois, a gente entra na parte mais polêmica, a distinção que ele faz entre o cristão como um rótulo cultural e o aprendiz como um chamado prático. A partir daí, a gente mergulha no processo de transformação espiritual e na sua teoria de mudança, que ele chama de contraformação. Veremos como uma regra de vida pode ser estrutura prática para essa jornada toda. E por fim, vamos entender como tudo isso nos leva a praticar, a fazer o que Jesus fez. Estão prontos? Vamos começar com a primeira grande ideia, o chamado universal. Vamos direto ao ponto com a primeira grande afirmação de Comer, que é, honestamente, um divisor de águas. Todos nós, sem nenhuma exceção, somos discípulos. A verdadeira questão para ele não é se nós somos aprendizes, mas sim de quem ou do que nós somos aprendizes. Eu sei, em nossa cultura que idolatra a autonomia e a independência, isso soa quase como uma ofensa. Nós somos criados naquilo que o sociólogo Robert Bellah chamou de individualismo radical. É o mito do indivíduo autossuficiente, que se constrói sozinho, que é o mestre absoluto do seu destino. Mas como observa a escritora Tish Harrison Warren, a ideia do pensador livre, de alguém que forma suas convicções no vácuo, é uma grande ilusão. Ninguém chega às suas conclusões sozinho. Nós estamos o tempo todo sendo moldados, influenciados e, usando a linguagem de Comer, discipulados por forças que muitas vezes nem percebemos. Essa citação do Jaron Lanier, um dos pioneiros do Vale do Silício, é um verdadeiro soco no estômago, porque ela descreve com uma precisão assustadora o mundo em que a gente vive. Nós estamos imersos num ecossistema digital que foi projetado do zero para nos moldar. Pense um pouco. As corporações com seus anúncios, os políticos com suas campanhas, os influenciadores com seus estilos de vida e, acima de tudo, os algoritmos que decidem o que a gente vê, eles não estão apenas nos vendendo produtos ou ideias. Eles estão ativamente nos discipulando. Eles estão moldando o que a gente deseja, em que a gente acredita e, no fim do dia, como a gente age. Aquilo que parece ser uma escolha livre e espontânea nossa, muitas vezes é apenas o ponto final de uma longa e sofisticada engenharia de comportamento. E isso nos coloca diante do dilema central que Comer apresenta. Se não estamos sendo intencionalmente formados por Jesus, estamos, querente ou não, sendo formados pelo mundo. Nessa lógica, não existe território neutro. Não existe a opção de não ser discipulado. E é exatamente aqui que a discussão fica mais profunda e pessoal. Se todos nós seguimos alguém ou alguma coisa, a pergunta real é: em quem nós confiamos? No fundo, o discipulado, da forma como ele apresenta, é uma questão de fé. Mas não apenas fé no sentido religioso, é uma condição humana universal. Todos nós apostamos a nossa vida em algo ou em alguém para nos mostrar o caminho. Pode ser um coach de carreira, uma ideologia política, a promessa do sucesso financeiro, o ideal de beleza da moda ou até mesmo a nossa própria intuição. Comer nos desafia a fazer uma pausa e perguntar: quem é o seu rabino? Na tradição judaica do primeiro século, um rabino não era apenas um professor de teologia, ele era um mestre de vida, alguém a quem as pessoas procuravam para aprender a viver de verdade. Então a pergunta para nós hoje é essa: quem ou o que está servindo como o seu guia para a vida? Em quem você está depositando a sua confiança para te mostrar como viver bem?
Diante de um verdadeiro mercado de rabinos e ideologias competindo pela nossa lealdade, Comer argumenta que a figura de Jesus de Nazaré se destaca como incomparável. Ele defende que a beleza, a sofisticação intelectual e a coerência profunda de seus ensinamentos continuam a ressoar de forma única, mesmo numa era cética e desconfiada como a nossa. O sentimento é muito parecido com o do apóstolo Pedro nessa passagem. Depois de um ensino difícil de Jesus, muitos o abandonaram. E Jesus pergunta aos 12, vocês também não querem ir? A resposta de Pedro não é de certeza cega, mas de uma conclusão quase existencial. Senhor, para quem a gente iria? Só tu tem as palavras de vida eterna. É como se ele dissesse, nós já olhamos as outras opções, nenhuma se compara. É por isso que o filósofo Dallas Willard, que é uma grande influência para Comer, fazia a afirmação ousada de que não existe um único problema na vida humana para o qual o aprendizado com Jesus não seja a solução. Fica claro, então, que a neutralidade é uma ilusão. A questão não é se vamos ser discípulos, mas de quem. E se a nossa escolha é Jesus, precisamos entender o que esse aprendizado realmente significa. E isso nos leva direto ao nosso próximo ponto, o modelo do aprendiz. Bom, já estabelecemos a premissa de que todos somos aprendizes de algo. Agora vamos mergulhar no que isso significava no contexto original de Jesus. Comer nos convida para uma viagem no tempo, para o sistema educacional judaico do primeiro século, e é fascinante. As crianças começavam no Bet Sefer, que significa a casa do livro. Lá por volta dos 13 anos, os meninos já tinham memorizado toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Só os melhores alunos, os mais dedicados, seguiam para o Bet Midrash, a casa de aprendizado. Ali, o desafio era ainda maior. Eles memorizavam o restante do Antigo Testamento. Depois de todo esse processo, apenas a elite da elite, os melhores entre os melhores, os alunos mais brilhantes, buscariam a honra de se tornarem aprendizes de um rabino famoso. O processo era mais seletivo do que passar em medicina na USP hoje. Se um rabino visse potencial em um jovem candidato, ele diria as palavras que mudariam sua vida para sempre. Vem, segue-me. Uma vez aceito, a vida desse aprendiz, chamado de Talmide em hebraico, passava a girar em torno de 3 objetivos centrais e inseparáveis. O primeiro, estar com seu rabino. Isso era levado ao pé da letra. O aprendiz largava tudo, família, trabalho, sociedade natal, para viver com o mestre em tempo integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A vida era a sala de aula. Eles comiam juntos, viajavam juntos, dormiam nos mesmos lugares. Havia um ditado popular que dizia que um bom aprendiz devia andar tão perto do seu mestre que ficasse coberto pela poeira dos pés do seu rabino. O segundo objetivo, tornar-se como o seu rabino. O alvo não era apenas saber o que o mestre sabia, mas ser quem ele era. Imitar seu jeito de falar, de pensar, sua postura, seus valores, seu caráter. Como o próprio Jesus disse, o aprendiz não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for totalmente treinado será como o seu mestre. A meta era a imitação total. E, finalmente, o terceiro objetivo, fazer o que o seu rabino fez. O propósito final do aprendizado não era acumular conhecimento para si, mas se tornar ele mesmo um mestre, um rabino e continuar o trabalho do seu mestre, formando novos aprendizes e passando o legado adiante. E essa ideia de ser um Talmide nos leva a uma distinção que Comer considera absolutamente crucial. No Novo Testamento, a palavra discípulo é um substantivo, não um verbo. A gente não encontra ninguém discipulando outra pessoa. Ser um aprendiz é algo que você é uma identidade que você assume. Essa pequena diferença gramatical tem uma implicação teológica gigantesca porque ela transfere o eixo da responsabilidade. Pense bem, se discipular fosse um verbo, a responsabilidade pela sua formação espiritual seria do seu pastor, do seu líder de jovens, do seu mentor. Seria algo que eles fazem com você. Mas como discípulo é um substantivo, algo que você é, a responsabilidade primária é sua. É um convite que você precisa aceitar pessoalmente. É uma identidade que você precisa abraçar. E essa ideia muda tudo. A formação espiritual deixa de ser um programa que você frequenta e passa a ser a vocação da sua vida. E isso nos leva a uma pergunta um tanto desconfortável. Se este era o modelo original, por que a experiência de tantos de nós que nos chamamos de cristãos hoje é tão radicalmente diferente disso? Agora, a gente entra num território que o próprio Comer admite ser controverso, mas que ele considera vital para a nossa discussão. Ele afirma de forma bem direta que ser um cristão no Ocidente moderno não é de jeito nenhum a mesma coisa que ser um aprendiz de Jesus. Na visão dele, existe uma lacuna crítica, um abismo entre a identidade que muitos de nós assumimos e a prática para a qual Jesus de fato nos chamou. É uma afirmação forte, então vamos analisar os argumentos que ele usa para sustentá-la. Olhem para estes números no gráfico. Eles falam por si só.
A palavra aprendiz ou discípulo, matetes, em grego, aparece 269 vezes no Novo Testamento. Agora, a palavra cristão, apenas 3 vezes. Essa diferença estatística gritante não é um acidente, argumenta Comer. O Novo Testamento foi escrito por aprendizes e para aprendizes. O foco total era na prática, no caminho, no seguimento de Jesus. O termo cristão, que literalmente significa pequeno Cristo, surgiu como um apelido pejorativo, uma forma de zombaria na cidade de Antioquia. Era como os de fora chamavam aquele grupo estranho que vivia e falava como um tal de Cristo. Com o tempo, claro, o termo foi adotado com orgulho pelos seguidores de Jesus. O problema, segundo Comer, é que ao longo de séculos de história, essa palavra foi sendo esvaziada do seu significado original e prático. Ele sugere que nós criamos uma cultura, especialmente no Ocidente, onde é perfeitamente possível alguém se identificar como cristão sem ter a menor intenção de fato, seguir a Jesus, de organizar sua vida em torno dos ensinos e do exemplo dele. Mas como essa lacuna tão grande surgiu? Comer aponta para o que ele chama de Evangelho dos requisitos mínimos para a entrada no céu. É uma versão do Evangelho que muitos de nós ouvimos, que foca quase que exclusivamente em uma transação. Você faz uma oração, aceita Jesus e garante seu passaporte para o céu, um tipo de apólice de seguro contra o inferno. Embora o perdão dos pecados e a vida eterna sejam elementos bíblicos absolutamente centrais, essa versão simplificada acaba omitindo a peça mais importante do convite de Jesus, o chamado para se tornar seu aprendiz nesta vida agora. Contraste isso com o evangelho que o próprio Jesus pregou. Resumido de forma brilhante em Marcos capítulo 1. O tempo chegou. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O evangelho de Jesus não é primariamente sobre o futuro, é sobre o presente. É um anúncio de que uma nova realidade, o governo amoroso de Deus, está acessível agora. E é um convite para entrar nesse reino através da confiança e do seguimento. A conclusão de Comer aqui é transformadora. A salvação é menos sobre tirar você da terra para o céu e muito mais sobre trazer o céu para dentro de você. É menos uma transação e muito mais uma transformação. E para provar seu ponto, Comer nos lembra do nome original do movimento. Eles não se chamavam de cristianismo, eles eram conhecidos como o caminho. A palavra grega no original é odos, que significa literalmente uma estrada, um percurso, um caminho a ser trilhado. O próprio nome já revela a natureza do que eles estavam fazendo. Seguir Jesus não era só acreditar num conjunto de doutrinas corretas, mas embarcar numa jornada, adotar um estilo de vida integral. O pastor Eugene Peterson, autor de A Mensagem, resumiu isso de forma perfeita. O caminho de Jesus, casado com a verdade de Jesus, gera a vida de Jesus. Não adianta apenas acreditar na verdade, é preciso praticar o caminho. E é exatamente essa lacuna entre a identidade passiva de cristão e a jornada ativa do caminho que Comer nos desafia a fechar. Mas a pergunta que fica é, como? Como essa transformação acontece na prática? Isso nos leva diretamente ao segundo grande objetivo do aprendizado, tornar-se como Jesus. Esse processo é o que a tradição cristã chama de formação espiritual. E a primeira ideia de Comer aqui é, de novo, fundamental. A formação espiritual não é uma atividade opcional, nem algo exclusivo para pessoas religiosas. É uma condição humana. A questão nunca é se estamos sendo formados, mas sempre em que ou por quem estamos sendo formados. Cada pensamento que você tem, cada história que você assiste, cada conversa que você tem, cada livro que você lê, tudo isso está lentamente te moldando em alguém. Nós estamos constantemente nos tornando alguma coisa. A pergunta que Comer, inspirado por São Bento, nos convida a fazer todos os dias é: em quem eu estou me tornando? E essa pergunta deveria ecoar em nossas mentes. Comer, então, nos dá uma definição de formação espiritual cristã que é densa e que vale a pena a gente analisar parte por parte. Primeiro, ele diz que é o processo. Isso significa que é algo longo, lento, gradual. Não existem pílulas mágicas, atalhos ou soluções instantâneas na vida espiritual. Segundo, é um processo de ser formado. A ênfase aqui está na voz passiva. É algo que Deus, por meio de sua graça, faz em nós. A nossa parte principal não é o esforço frenético para nos aperfeiçoar, mas a rendição inteligente para sermos transformados por Ele. Terceiro, o objetivo é sermos formados em pessoas de amor. O amor ágape, aquele amor sacrificial, que se doa, que busca o bem do outro, é o teste final, a verdadeira medida da nossa transformação. A nossa maturidade espiritual não é medida pelo quanto sabemos, mas pelo quanto amamos. E, finalmente, tudo isso acontece em Cristo. A semelhança com Cristo não vem de uma imitação externa forçada, mas de uma união interna e orgânica com Ele.
é a vida de Cristo em nós, nos moldando à sua imagem. Apesar de termos um desejo sincero de mudar, Comer argumenta que a maioria de nós acaba recorrendo a 3 estratégias que, quando usadas isoladamente, estão destinadas ao fracasso. A primeira é a pura força de vontade. A gente simplesmente decide: a partir de hoje, vou ser mais paciente e tenta com mais força. O problema é que a nossa vontade é como um músculo, um recurso limitado. Ela é insuficiente para lutar contra padrões de comportamento, vícios e pecados que estão profundamente arraigados em nós. A segunda estratégia é a busca por mais informação. A gente acredita que se lermos mais um livro, ouvirmos mais um podcast ou assistirmos a mais uma palestra, aí sim vamos mudar. Mas como todos sabemos por experiência própria, informação não é transformação. Você pode ter um doutorado em nutrição e continuar se alimentando de fast food. A terceira é o que ele chama de forma bem humorosa de o toque do céu, ou a teologia do zap. A gente fica esperando por uma experiência mística, um arrepio, um evento sobrenatural que nos transforme de uma vez por todas. Encontros com Deus são reais e podem ser catalisadores poderosos, mas esperar passivamente por eles ignora o trabalho diário, o treinamento que o aprendizado exige. Como ele é enfático, não existem santos acidentais. Ninguém se torna como Jesus por acaso. Então, se tentar com mais força não funciona, se mais informação não é a resposta final, e se não podemos apenas ficar sentados esperando por um milagre, o que nos resta? Precisamos de uma teoria de mudança que realmente funcione. E a resposta de Comer para essa busca por uma estratégia funcional é o conceito de contraformação. A ideia central é genial de tão simples. Como já estabelecemos que estamos sendo constantemente formados pela nossa cultura, pelas redes sociais, pela publicidade, pela política, toda formação cristã autêntica precisa ser, por definição, uma contraformação. É um movimento intencional de remar contra a maré. É uma resistência ativa às forças deformadoras do mundo. É exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer em Romanos 12, quando escreveu: "Não se conformem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente." Para resistir à conformação passiva, que acontece sem que a gente perceba, nós precisamos de um plano intencional de transformação ativa. E para nos ajudar a construir esse plano, Comer nos oferece um mapa prático com 6 elementos que funcionam de forma integrada. Primeiro, o ensino. Precisamos encher a nossa mente com a visão de realidade de Jesus, para que ela possa combater as narrativas falsas do mundo sobre o que é o sucesso, o amor e a felicidade. Segundo, as práticas. Não adianta só tentar ser melhor. Precisamos treinar nosso corpo, nossa alma e nossos desejos através das disciplinas espirituais como a oração, o jejum, a solitude e o descanso sabático. Em terceiro lugar, tudo isso acontece na comunidade, porque ninguém se transforma sozinho no vácuo. A mudança real acontece no calor dos relacionamentos de confiança e de longo prazo. O quarto e mais importante elemento é o espírito. Nada disso funciona pela nossa própria força. É uma parceria, onde nossa parte é nos posicionar para receber a graça e o poder do Espírito Santo, que é o verdadeiro agente da mudança. Quinto, tudo isso acontece ao longo do tempo. Precisamos abraçar a natureza lenta e paciente do trabalho da alma, sem ansiedade por resultados imediatos. E por fim, paradoxalmente, a gente cresce muito através do sofrimento. As provações e dificuldades da vida, quando vividas em confiança, se tornam os momentos em que Deus mais nos refina e nos molda. E aqui é preciso entender uma mudança de mentalidade fundamental. Essa estrutura de 6 elementos não é de forma alguma uma fórmula mágica para a gente controlar Deus ou para produzir a nossa própria santidade. É exatamente o contrário. É um caminho para nos rendermos de forma inteligente e cooperarmos com a obra que o Espírito Santo já deseja fazer em nós. A grande mudança está na nossa postura. A gente sai de uma tentativa de controlar a nossa mudança para uma postura de rendição a ela. É sobre cooperar com o que Deus já está fazendo, como uma ovelha que simplesmente confia e segue o seu pastor, em vez de tentar arrancar o mapa da mão dele e encontrar o caminho sozinha. É um caminho de confiança e de rendição. Certo, a teoria da contraformação faz sentido, mas a pergunta de $1 milhão é: como isso se traduz na prática? No meio da correria da vida universitária, das provas, do trabalho, da família, das redes sociais, como a gente organiza a nossa vida de uma forma intencional para que essa transformação aconteça? É aqui que Comer resgata um conceito antigo e extremamente poderoso da tradição cristã: a regra de vida. Eu sei, a palavra regra pode soar meio pesada, legalista ou restritiva para os nossos ouvidos modernos, que amam a liberdade. Mas como vamos ver, na proposta dele, a regra de vida é exatamente o oposto. É uma ferramenta para a verdadeira liberdade. A palavra latina original, regula, não significava primariamente lei ou regulamento. Sua tradução mais próxima seria treliça, aquela estrutura de madeira ou metal que a gente usa para sustentar uma planta como uma videira. E essa metáfora é simplesmente perfeita. Jesus disse em João 15, "Eu sou a videira, vocês são os ramos."
Para um ramo poder crescer saudável e dar fruto, ele precisa de uma treliça que o levante do chão, que o direcione para a luz do sol e que guie o seu crescimento de forma ordenada. Uma regra de vida é exatamente isso, a nossa treliça espiritual. Não é uma prisão de leis que nos sufoca, mas uma estrutura que nós mesmos criamos com sabedoria para nos dar liberdade e para nos ajudar a crescer na direção que nós realmente desejamos. E a grande sacada de comer é esta: todos nós já temos uma regra de vida, quer a gente perceba ou não. A hora que você acorda, o que você faz primeiro, como você gasta seu tempo, seu dinheiro, seus fins de semana, tudo isso forma uma regra não escrita que está guiando a sua vida. A questão é, a sua regra atual está te ajudando a crescer em direção a Jesus ou está, sem que você perceba, te sabotando e te formando a imagem do mundo? Então, como a gente constrói essa treliça intencional? Comer, baseado em séculos de sabedoria cristã, sugere um framework com 9 práticas centrais, que são como os tijolos para construir uma regra de vida pessoal e equilibrada. Ele as divide em práticas de abstinência, como o jejum, a solidão e o silêncio, onde a gente se esvazia das distrações e do barulho do mundo para ouvir a Deus, e práticas de engajamento, como a vida em comunidade e o serviço, onde a gente se conecta de forma ativa com Deus e com as outras pessoas. Temos práticas que nos ajudam a olhar para cima, como a oração e a leitura da Escritura, para dentro, como a quietude, e para fora, como a generosidade e o testemunho. O ponto mais importante aqui é que essas 9 práticas não são uma lista de tarefas para nos deixar sobrecarregados e culpados. Elas formam um ecossistema de hábitos que, quando integrados de forma inteligente na nossa rotina, nos mantém crescendo de forma saudável e sustentável em direção a Jesus. E tudo isso nos leva, finalmente, ao terceiro e último objetivo do aprendizado: amadurecer a ponto de podermos fazer o que o nosso mestre fez, continuando o seu trabalho no mundo. E aqui, a famosa pergunta, o que Jesus faria, WWJD, que foi uma moda anos atrás, ganha, na análise de Comer, uma profundidade muito maior. Ele cita novamente seu mentor, Dallas Willard, que reformulou a questão de uma maneira muito mais pessoal, prática e poderosa. O que Jesus faria se ele fosse eu? Pare e pense nisso por um instante. Não é uma pergunta sobre um personagem histórico distante, é sobre encarnação. Como Jesus viveria sua vida, com a sua personalidade, no seu curso universitário, no seu trabalho, com a sua família, na sua cidade? Essa pergunta tira o discipulado do campo da imitação distante e o traz para o campo da encarnação presente e pessoal. A objeção mais comum que surge nesse ponto, claro, é: mas espere aí, Jesus era Deus, eu sou apenas um ser humano frágil e limitado. E isso é verdade. Mas o modo como Jesus operou seu ministério, segundo o relato dos evangelhos, é a chave para nós. Especialmente no Evangelho de Lucas, fica muito claro que Jesus realizou seus milagres e ensinou com autoridade, não por simplesmente ligar sua natureza divina, mas operando no poder do Espírito Santo. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, ele se esvaziou de suas prerrogativas divinas e viveu uma vida de total dependência do Pai, capacitado pelo Espírito. E aqui está a notícia que Comer considera a mais incrível de todas. Este mesmo Espírito que ungiu e capacitou Jesus está disponível para nós hoje. Jesus não nos deixou órfãos para continuar seu trabalho com nossas próprias forças. Ele nos deu seu próprio Espírito para nos capacitar com o seu poder. A verdadeira questão não é se o poder está disponível, mas se nós estamos dispostos a nos tornarmos o tipo de pessoa a quem Jesus confiaria esse poder. Então, como é esse trabalho na prática do dia a dia? Comer resume o padrão do ministério de Jesus em 3 ritmos simples e replicáveis que nós, como seus aprendizes, podemos adotar. O primeiro é criar espaço para o evangelho, que ele resume em uma palavra: hospitalidade. Em uma cultura que é muitas vezes hostil, polarizada e solitária, nós criamos espaços de acolhimento genuíno e de pertencimento, especialmente ao redor da mesa, exatamente como Jesus fazia. O segundo ritmo é pregar o evangelho, que é o testemunho. Com palavras, nós anunciamos as boas novas sobre quem é Jesus e sobre o seu reino, que está disponível para todos. E o terceiro é demonstrar o evangelho através da ação. Nós encarnamos o reino com atos concretos de justiça, de serviço aos pobres, de busca pela cura e pela restauração nas nossas comunidades. Esses 3 ritmos, hospitalidade, testemunho e ação, não são um programa de igreja. Eles são o modo de vida de Jesus, tornado prático e acessível para nós. É assim que o objetivo final do aprendizado se concretiza em nossas vidas. E assim nós chegamos ao final da nossa análise aprofundada de Praticando o Caminho. Nós vimos o argumento poderoso de Comer sobre o chamado universal ao aprendizado, que todos nós somos discípulos. Nós exploramos o modelo dos 3 objetivos do aprendiz: estar com Jesus, tornar-se como ele e fazer o que ele fez. Analisamos a lacuna crítica entre ser um cristão cultural e um aprendiz praticante, e vimos a necessidade de uma contraformação intencional estruturada por uma regra de vida para resistir à deformação da cultura. Mas se eu pudesse resumir tudo em uma única ideia, seria esta: o
O convite de Jesus não é para um programa, para uma religião ou para um conjunto de regras. É, antes de tudo, para um relacionamento de entrega e confiança. Como disse o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, de forma bastante radical, quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. É um chamado à rendição total do nosso ego para que, paradoxalmente, possamos encontrar a vida verdadeira para a qual fomos criados. E nesta jornada de aprendizado, Comer faz questão de nos lembrar que o fracasso não é apenas uma possibilidade, ele é uma parte inevitável e esperada do processo. Esta citação, vinda de um monge da tradição ortodoxa, traz um consolo profundo e necessário. A vida espiritual não é uma linha reta de progresso constante. É muito mais parecida com uma dança de 2 passos para frente e 1 para trás. Nós vamos falhar, nós vamos tropeçar, nós vamos cair. A questão fundamental não é se vamos cair, mas o que fazemos quando caímos. E a resposta da sabedoria cristã milenar é simples e cheia de graça. Nós nos levantamos e começamos de novo, e de novo, e de novo. A graça de Deus é sempre suficiente para cada uma de nossas quedas. A chave é a perseverança paciente. O livro de Comer, portanto, não oferece um atalho ou uma fórmula mágica, mas um mapa. Um mapa para um caminho antigo e testado pelo tempo. Um caminho que, embora às vezes seja difícil, promete nos levar ao que um antigo escritor cristão chamou de o inexprimível deleite do amor. E assim, para encerrar, eu quero deixar vocês não com uma conclusão fechada, mas com esta pergunta final, direta e muito prática. Depois de tudo que nós exploramos aqui hoje, a pergunta é: e agora? O que vem a seguir para você? Porque conhecimento sem prática pode se tornar estéril, ou pior, pode nos levar à arrogância. Qual é o único passo, por menor e mais simples que seja, que você pode dar ainda hoje ou amanhã para começar a praticar o caminho? Talvez seja separar 5 minutos para orar em silêncio antes de olhar o celular de manhã. Talvez seja convidar um colega de faculdade que parece solitário para tomar um café. Talvez seja desligar as notificações do Instagram 1 hora antes de dormir. Não precisa ser algo grandioso. Uma longa jornada sempre começa com um único passo. O convite de Jesus, simples, pessoal e atemporal, ecoa através dos séculos e chega até nós hoje, aqui e agora, com a mesma força e o mesmo amor. Vem, segue-me. Muito obrigado por se juntarem a nós.